Volante Morelli não recebe proposta do Grêmio e tem a sua situação indefinida no Maringá. Quero trazer os detalhes sobre esse jogador, onde o Goiás ainda tem um percentual de uma venda do atleta. Será que ele pode voltar para a Serrinha? A diretoria do Goiás, que buscou pelo menos em 2 vezes a sua, digamos, liberação, o seu reacerto aqui no clube. Quero comentar da mesma forma sobre a escalação para a 7ª rodada do Campeonato Goiano. Morrinhos e Goiás, uma partida importante, difícil e com novidades na escalação do técnico Zé Ricardo, sem poder contar com o volante Wellington. Será que o Wendel pode ser uma surpresa no campo ofensivo? Quero trazer as prováveis escalações também para essa partida de logo mais. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e conferir o link da Strike 777Bet. Lá você tem 100% de bônus no valor do seu depósito via Pix, sem nenhuma burocracia. Os saques também são imediatos via Pix, direto na sua conta. Com várias cotações, por exemplo, nos jogos do Campeonato Espanhol. Além dos estaduais, você pode entrar no site da Strike, onde você encontra todas as outras odds, beleza? Na La Liga, teremos Real Madrid e Girona no próximo final de semana. A vitória do Real Madrid em casa, pagando 1,43 a cada real apostado. E o empate a 4,70. Teremos Real Sociedade e Osasuna, vitória da Sociedade em casa, 1,83. Cádiz e Real Betis, vitória do Betis fora, 2,55. Essas e todas as outras cotações na Strike 777Bet. Lá você encontra, por exemplo, os jogos dos campeonatos estaduais no futebol brasileiro, outras opções para você jogar online também, com vários prêmios disponíveis neste mês de carnaval, e o link do Telegram, o grupo do Telegram, para você participar também. Vou deixar mais informações no primeiro comentário fixado. Vai lá e faça o seu cadastro. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a 7ª rodada do Campeonato Goiano. Morrinhos e Goiás, no estádio João Vilela, 7h30 da noite. Depois dessa partida, volto a falar com vocês na tradicional live de quarta-feira aqui no nosso canal, combinado? Sobre a provável escalação do Goiás, que hoje está na 2ª colocação, mira a liderança, apesar que no Goianão é difícil você chegar na liderança sem vencer os confrontos diretos, principalmente os clássicos, né? Até porque o Vila recebe a Jataiense no Uba. Pode acontecer uma surpresa? Pode sim, mas a tendência é que, por exemplo, todos vençam seus jogos, né? O Goiás vence o Morrinhos, o Vila também a Jataiense e o Atlético, o craque, dentro de casa. É óbvio que futebol não é uma ciência exata, o Goiás precisa também suar a camisa para conquistar esses 3 pontos e principalmente analisando aquele processo de evolução. O time que conseguiu um bom desempenho na última rodada no Clássico contra o Vila Nova precisa aprimorar o seu ataque, mas eu, sendo bem sincero com vocês, já joguei a toalha, pelo menos nesse aspecto ofensivo. Para esse duelo contra o Morrinhos, o Goiás conta com o retorno, por exemplo, do centroavante Brenner Culano, por que não ser uma boa novidade na escalação, incomodando mais os adversários, algo que ainda o Getúlio não fez nessa temporada. O Wellington está suspenso pelo 3º cartão amarelo. É importante também fazer essa rodagem, né, dentro do elenco. E o técnico Zé Ricardo, que ainda tem a indefinição sobre o Vinícius. A tendência é que o Vinícius não participe desse duelo também no interior goiano. Os substitutos do Vinícius pode ser o Paulo Baia, que foi titular também no Clássico contra o Vila, ou até mesmo o atacante Wendel, ponta esquerda, que voltou do futebol europeu, ainda aprimorando, né, a parte física. Algumas especulações de que ele poderia aparecer na escalação titular. O Goiás que fecha os seus treinamentos, então não tem como a gente chegar aqui e confirmar, né, 100% de certeza um esboço do que pensa o Zé Ricardo. Pode sim acontecer, eu não acredito ainda do Wendel aparecendo no time, acho que ele vai pegar um melhor condicionamento físico antes disso acontecer. Uma outra possibilidade é o Ivan Torres entrar no time titular como um camisa 10 e o Dieguinho fazendo, por exemplo, essa função de um segundo homem no meio de campo. Quem sabe um meio de campo com o Joninho, o Dieguinho e também o Ivan Torres, um campo mais pesado, né, que é esse lá do estádio João Vilela também. Não sei se seria o ideal, mas eu colocaria o Ivan Torres para jogar. Acho que ele só vai pegar um melhor condicionamento físico, se adaptar ao futebol brasileiro jogando. E a oportunidade dele fazer isso sem tanto compromisso é, obviamente, nesta primeira fase do Goianão. Uma provável escalação do Goiás, segundo também o pessoal da Feras do Esporte: Tadeu no gol,
o Everton na lateral direita, 2 zagueiros, Ian Souto e Edu, ou o Antony, ou até mesmo o uruguaio Martin Herrera. Eu colocaria o Antony, acho que o Zé Ricardo errou muito, né, de colocar o Edu. Você tira um cara que é prata da casa, vinha jogando, vinha fazendo por merecer a titularidade. Enfim, não gostei dessa decisão, mas uma defesa que só sofreu um gol até aqui. Lateral esquerdo com o Sander, meio de campo, Juninho, o Wellington e... o Juninho, o Dieguinho e o Ivan Torres, ou até mesmo pode aparecer nessa função de primeiro volante, caso o Dieguinho jogue de 10 de novo, o Nathan Melo ou o Johnny Lucas, tá bom? Nessa substituição pelo Wellington. No ataque, Paulo Baia, o Wendel ou o Vinícius, Getúlio ou Brenner Culano e o Alano também fechando essa escalação. De novo o Alano, né? Enfim, vamos ver o que o Goiás precisa, sim, esses atacantes, né? Olhando pelo lado pessoal de cada um, marcar gols, né? Ou o Getúlio ou o Alano, até mesmo, quem sabe, os dois, para tentar desencantar. Como eu falei para vocês, eu não acredito em uma recuperação após 6 jogos em um nível técnico como é do Campeonato Goiano. Goiás mirando, obviamente, a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo outro lado, o Morrinhos, que vem de uma campanha fraca nesse estadual, soma apenas 2 pontos em 6 partidas, sendo 2 empates e 4 derrotas. Na última rodada, basicamente venceu a Jataiense, né, um gol inacreditável que o juiz não viu. Acho que já estava bem no finalzinho já. O goleiro tira a bola dentro, claramente dentro da linha, sabe? Eu acho que no futebol esse tipo de gol até poderia ser validado depois, sabe? Enfim, é difícil isso. Você coloca VAR em alguns jogos, em outros não, né? O Morrinhos, que não tem um timaço, seria naturalmente um candidato ao rebaixamento, mas conseguiu dar, digamos, um reset após várias demissões, como por exemplo na comissão técnica, o auxiliar do Morrinhos foi desligado, e também de alguns jogadores. Perdeu para o Iporá fora, antes disso. Perdeu para o Goianese em casa, uma derrota difícil também na 4ª rodada. Empatou com o Goiânia na 3ª rodada. Perdeu para o Goiatuba lá, no clássico, na 2ª rodada. E na estreia perdeu para o Atlético, resultado normal, 1-0 também, no João Vilhena. Então não vem conseguindo ter essa força dentro de casa, somente 1 ponto até aqui. Uma provável escalação do técnico Silvio Criciúma, aquele mesmo ex-zagueirão do Goiás, com o goleiro Marcão, Rian na lateral direita, 2 zagueiros Dedé e o Luciano, Rômulo fechando a lateral esquerda. Fábio, Magrão, Maranhão e Chico nesse meio de campo. O Chico que marcou um bonito gol contra a Jataiense também na última rodada. No ataque com o Thiaguinho, Jackson e o Roniel, centroavante experiente também, que estava na última disputa do estadual. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito dessa partida. Prevejo o Goiás com maior posse de bola, um enredo semelhante, por exemplo, àquele do jogo contra o Craque. O Goiás precisa acertar o seu meio de campo, sem o Wellington também, vai ser um desfalque importante, mas principalmente o setor ofensivo. Conseguir ficar com a bola e tendo qualidade com ela no setor do campo adversário, quem sabe até mesmo a melhor adaptação do Ivan Torres, que na minha avaliação isso só irá acontecer com ele participando dos jogos. Gostaria de ver também o Antony jogando na zaga pelo lado esquerdo. Pode deixar o seu palpite, lembrando que teremos a live no final desta quarta-feira para comentar também aqui no canal, que foi esse Morrinhos e Goiás no Goianão. Seguindo o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o volante Morelli e a sua indefinição. Se fica no Maringá, se vai para um outro time, ele que deixou o Goiás, né, após um enrosco danado. Até difícil a gente definir exatamente o que aconteceu. Primeiramente, o Goiás não fez o contrato, não confeccionou o contrato da forma certa. O Verdão apenas comprou, ou pelo menos comprou, 50% dos direitos econômicos, mas os direitos federativos acabou ficando com o Maringá. O jogador recebeu uma proposta salarial altíssima do Cuiabá, mais ou menos de R$140 mil mensais, e isso acabou desequilibrando, digamos assim, a decisão do atleta, que não quis ficar no Goiás, e no Maringá até aqui não fez nenhuma partida, mesmo o Maringá na primeira divisão do estadual, e o Morelli 100% fisicamente. Segundo atualizações do jornalista Bruno Soares, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, ele afirmou o seguinte, abre aspas, o Grêmio não voltou a procurar os representantes do volante Morelli, nem os dirigentes do Maringá. O jogador pertence ao clube paranaense, mas foi destaque emprestado ao Goiás. Pessoas envolvidas no negócio acham improvável que a contratação aconteça. Fecha aspas. Uma outra informação também do Twitter do Thiago Stormovski. Ele falou que o Grêmio ainda não realizou proposta pelo Morelli. Ao menos esta é a versão do clube detentor do atleta. Recebi uma conversa com a direção do clube paranaense, que afirmou que até o momento apenas conversas
nenhuma proposta oficial. Fecha aspas também essas duas atualizações vindas de Porto Alegre, que dá a entender, talvez, que o Grêmio tenha recuado dentro dessa história, né? O Morelli não seria uma contratação muito difícil, uma compensação financeira extraordinária. Lembrando que qualquer valor envolvido nessas transações, seja agora ou um empréstimo com obrigação ou opção de compra ao final do seu contrato, o Goiás, isso é líquido e certo, tem 50% dos seus direitos econômicos. É pouco, mas essa negociação com o Grêmio ainda não avançando. Que eu posso trazer aqui pra gente também? O Goiás, ele meio que teve a solidariedade dos clubes da Liga Futebol Forte, que incluía também o Cuiabá dentro dessa história, para não realizarem propostas ao Morelli, por conta desta bagunceira que ele fez aí no Goiás. Enfim, já tinha um contrato apalavrado, é aquela coisa, empresário, via WhatsApp, via telefone, cara, isso daí não vale absolutamente nada, e o Goiás vem penando nisso até hoje. Enfim, mas também não vou desconsiderar a parcela de culpa do próprio atleta, que poderia estar bem aqui, por exemplo, hoje, disputando o campeonato estadual, tendo um contrato recebendo mais, enfim, um contrato maior também aqui em Goiânia. O Grêmio, ele é da Liga da Libra, né? Então ele acaba não participando desta Liga Futebol Forte, mas obviamente pode até mesmo, por que não, acabar impactando nesta decisão gremista. Pode deixar a sua opinião a respeito do Morelli, uma baixa importante do Goiás nesse ano, mas ainda bem que o Juninho, ele meio que vem substituindo, né, essa característica do Morelli, um cara que chega bem no ataque, com uma boa saída de jogo. Acho que o Juninho é bem mais jogador, inclusive, do que o Morelli, mas sem sombra de dúvidas, né, olhando para um cenário de Série B, é um jogador que poderia agregar bastante. Na temporada passada foram 39 jogos com 4 gols marcados. Nesse momento, o Goiás, que já procurou o jogador em pelo menos 2 vezes, depois desta não assinatura de contrato em definitivo no clube, a tendência é que o Goiás não volte a procurar o Morelli. Pode acontecer? Pode, mas este cenário no momento está basicamente descartado por conta da relação, né, que acabou ficando muito conflituosa entre todas as partes. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Strike777Bet. Vou deixar todas as informações para você fazer o seu cadastro, o depósito via Pix a partir de R$20, tendo 100% de bônus no valor da sua quantia no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!